foi militar de 71 a 2004. Hoje na reserva, né? Um grande pai de família, considerado um dos grandes estrategistas políticos de Maranguape, está aqui conosco, Capitão Nunes, né? Capitão Nunes, o homem que tem feito vários trabalhos sociais em vários hospitais, né? Hoje está aqui para bater um papo com a gente. Capitão Nunes, é um prazer tê-lo aqui, né? Participar juntamente conosco nesse trabalho que a MPTV faz em levar um pouco da história das pessoas e trazer também informações para toda a população de Maranguape. Boa noite. Boa noite, parabenizo primeiramente ao seu trabalho de mídia que temos aqui em Maranguape e é um grande prazer estar aqui reunido com você nessa noite. Capitão, na verdade o senhor viveu um período, né? Um período ainda da ditadura, ainda muito forte ainda, né? Apesar de ter se iniciado em 64 e ter tido um período mais forte em 69, o senhor ainda viveu um período bem longo do período da ditadura. Como é que o senhor vê agora, depois de tanto tempo, essa comissão da verdade, né, que foi feita exatamente por esse governo Dilma? Na realidade, para o militar falar a respeito do período em que foi instalado no país o regime militar, fica às vezes muito difícil. Para mim, não. Eu digo logo que a gente, quando tem mãos limpas e tem a dignidade aflorada, que nós podemos trabalhar em função da história, nós ficamos livres com essa situação. E eu fiz uma palestra no ano passado, mais precisamente em junho ou julho, como militar na Comissão da Verdade. E fui, inclusive, elogiado a representante do Ministério da Justiça que estava presente, tendo visto um projeto que está sendo lançado pelo Ministério da Justiça e o Ministério da Educação, em levar para as salas de aulas o currículo do período da ditadura militar, do regime militar. E estavam procurando um militar, podia ser, logicamente, da ativa fica muito difícil, e eu fui indicado por um general para fazer essa palestra. Eu fui. E, na realidade, esse período, que nós podemos também, como cidadão, podemos dizer que é um período negro, porque toda ditadura, toda a imposição, toda a caça dos direitos que o cidadão tem, ele é condenado. Eu, particularmente, por isso é que eu fiquei tão à vontade, estive diante de 15 presos políticos da época, 3 doutores da Universidade Federal, que tem inclusive uma tese de doutorado sobre o regime, e eu fiz uma pesquisa em algumas literaturas que tem. Capitão Nunes, inclusive reforçando o que o senhor está falando, eu inclusive estudando um pouco sobre o assunto, existia naquele período muitos militares que foram punidos porque na verdade não queriam integrar a esse regime, verdade isso? Na realidade não seria nem queriam integrar. A literatura hoje fala que houve excesso. E como é um período muito fragilizado, o período de ditadura, ele é muito tenso. E qualquer situação que algumas pessoas, dentro do próprio sistema, venham trazer qualquer dúvida nos seus comportamentos, eles são analisados. Isso é em qualquer situação. Se a gente puxar hoje, para o dia de hoje, que é praticamente um período democrático, nós vamos encontrar, dentro do sistema democrático hoje, essa mesma situação. Só que hoje nós podemos chamar de não uma ditadura, digamos assim, que traga prejuízos físicos, como prisões, torturas, mas existe a ditadura psicológica. Aquilo que o ser humano passa hoje como uma pressão psicológica. Essa parece que é muito mais profunda porque ela vai na alma. São os assédios que acontecem hoje, que a gente vê abertamente. Várias pessoas, né, que não viveram, mas têm um entendimento mínimo
tem um entendimento mínimo de que aquele regime era um regime cruel, porém a disciplina do militar é muito respeitada. E diante de toda a crise que o nosso país está passando, é aclamado que os militares pudessem, na verdade, a tomar posse novamente, né, do sistema político para que pudesse moralizar e disciplinar, porque existe muitos atos de crueldade, de criminalidade, né? Inclusive houve uma matéria de um canal de TV criticando o sistema que os bombeiros implantaram numa espécie de colégio militar. E lá a gente via a disciplina, a qual a gente não vê hoje nas escolas. Como é que o senhor vê isso? Na realidade, a disciplina militar, ela passa dos quartéis. Então, quando nós aprendemos a disciplina, que isso deve ser colocado em qualquer situação, nós temos um regulamento que aparentemente é muito rigoroso, mas nós também temos uma flexibilidade muito grande. Por exemplo, eu passei 32 anos no Exército. Em nenhum momento da minha vida militar, eu fui decepcionado ou fui chamado a atenção porque cumpri aquilo que estava previsto. Recebi a Ordem do Mérito Militar no grau oficial. Para que as pessoas saibam exatamente que isso é uma das maiores honras do Exército Brasileiro, verdade? É a comenda mais alta de Conselho das Forças Armadas. Eu fui condecorado durante meus 32 anos 9 vezes. Eu fui condecorado 9 vezes. Todas as comendas que eu recebi foi por mérito, que isso não existe, essa coisa da pechada, essa coisa da facilidade. Então é uma ficha de conceito altamente rigorosa, analisada. E isso a gente traz para fora. O que a gente vê na situação do país hoje é um desgoverno, é uma estrutura completamente desestruturada, sem o mínimo de conceito de respeito. É triste se ver um senador, como aconteceu em Brasília, líder do governo na Câmara, ser preso e estar praticamente recolhido sem comunicação no xadrez da Polícia Federal nos presídios em Brasília. Na realidade, isso pode acontecer em qualquer situação, mas isso demonstra exatamente a falta de seriedade, de formação que tem as pessoas que estão hoje praticamente no poder. É um momento novo. Quando a gente fala de o retorno dos militares, eu, apesar de estar na reserva há 12 anos, mas eu convivo muito ainda na família militar, esse novo momento seria quase impossível, porque as Forças Armadas, elas seguem rigorosamente os preceitos da Constituição. Nós somos defensores da pátria. Tudo que é feito dentro dos quartéis, através de comandos de ordem, elas são passadas por determinações. Por exemplo, o ministro da Defesa hoje é um civil. E é um civil que já passaram vários que tinham sido, na época da ditadura, tinham sido praticamente abordados, perseguidos, como eles falam e tudo. E os comandos, eles obedecem rigorosamente o que está previsto na Constituição, embora que nos incomoda muito. Eu agora há pouco, acabei de ver um jornal que eu recomendo aqui aos leitores, Diário Brasil. É um jornal que é online, através de um site, que a gente ouve, que a gente vê e ouve também muitas situações que estão ocorrendo no país. Saída de militares. Queria que você falasse um pouco do período que o senhor era militar aqui em Maranguape, época de ditadura. Porque a gente sabe que nas grandes capitais era que se tinha as maiores lutas, as maiores revoltas, as maiores reivindicações. E aqui no Maranguape, no período da ditadura, como é que era? Olha, aqui em Maranguape tem uma história. Logicamente, a cidade não passou isenta da situação. E como o país estava todo mergulhado em informação, aonde tinha focos de informações que traziam conotação contra o regime, logicamente as forças iam lá para...
Eu não sei se isso tem um pingo de verdade, eu não tenho dados históricos, né, da veracidade disso, mas o Caio Cirino teve que, na verdade, ir para outro país nesse período? Ele foi por conta exatamente do exílio, né? Agora, aqui em Maranguape, na época, eu ainda não tinha entrado no Exército, eu ainda me lembro que eu era mais novo, mas deve ter sido mais ou menos em 69. Aconteceu aqui umas prisões aqui em Maranguape. Aconteceram várias prisões na época, né? Inclusive pessoas que ainda estão vivas hoje e foram presas. Você poderia citar os nomes dessas pessoas? Não, eu prefiro não citar, porque às vezes uma situação dessa traz até um certo constrangimento à família, tá, né? Bom, tá certo. Mas existem pessoas aqui em Maranguape que foram presas, mas foi uma prisão, digamos assim, eles foram conduzidos e em 48 horas foram liberados. Eu me lembro que Maranguape amanheceu, na época, eu recordo, amanheceu várias viaturas do Exército e viaturas descaracterizadas e aconteceram essas prisões. Eu acho que foi em torno de aproximadamente umas 30 prisões. A comunicação naquele período era bem difícil, então as informações chegavam aqui de uma certa forma bem atrasada, pode-se dizer? Um pouco, porque de qualquer maneira não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Mas existia, no caso, aqui em Maranguape, depois foi descoberto, né? Que também eu me furto em não falar o nome, que não é o caso, mas tinha algumas pessoas que já trabalhavam dentro dos órgãos de informações. Aí traziam para as pessoas algumas informações e, como eu falei no início, houve muito excesso. O quartel hoje que existe aqui no Penedo, ele se estabeleceu aqui em que ano, capitão? Não, aqui foi a companhia de suprimento aqui chegou em 75, inclusive eu fui o primeiro comandante da companhia de suprimento. Histórico, interessante. Porque quando a Comissão Regional de Obras construiu o quartel, precisava de um efetivo aqui para manter as instalações. E eu servia no 23BC. Eu era terceiro sargento, servia no 23BC e fui escalado pelo comandante do 23BC para vir para cá e fiquei aqui durante 8 meses com um efetivo de 60 homens. Então depois que chegou o efetivo oficial e eu passei o comando para o tenente Ramaciotti na época. Era um gaúcho que veio do sul e aí veio todo o efetivo. Então na época praticamente o comando aqui do quartel militar do Penedo não existia, né? Capitão Nunes, hoje o senhor desenvolve trabalhos sociais, onde, na verdade, constantemente, inclusive nós vamos mostrar logo em seguida, né? Esse trabalho que o senhor faz, que é um trabalho de músico, né? Onde você vai até os hospitais e faz um trabalho que é uma espécie de terapia. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho. Isso aí é uma coisa que depende de qualquer profissão, né? Às vezes as pessoas estranham um militar trabalhando em hospital. Eu sou músico, como todo mundo sabe, mas isso é uma característica minha de personalidade espiritual. Sempre eu gostei disso. Eu não poderia deixar de falar isso, mas eu trabalho hoje com musicoterapia espiritual. Faço um trabalho há 12 anos no Hospital do Câncer, voluntário, com música. Mas isso sempre foi uma coisa muito presente da minha vida. Mesmo quando eu estava no Exército, eu criei um programa, na época, um projeto que foi talvez o primeiro projeto que foi instalado aqui na 10ª Região, chamado Projeto Esperança, que era exatamente, trabalhava com militares, soldados, na época, que já tinham envolvimento com droga. Que a instituição era muito rigorosa em colocar, excluir assim que descobria. Então nós fizemos um projeto chamado Projeto Esperança e criamos esse projeto. Quem conduziu isso muito tempo foi o capelão e era um trabalho que vinha acompanhando. Então eu já vinha com essa coisa muito forte. E hoje, como eu estou na reserva, eu tenho várias atividades que desenvolvo em Fortaleza, particularmente em Fortaleza. Trabalho com palestras. No ano passado eu fiz 123 palestras. Faço eventos, trabalho com eventos, essa parte de musical.
e toco no Hospital São José, Hospital do Câncer, Hospital da Unimed. Tem um projeto chamado Repouso do Cálice, que é o trabalho que eu faço para tocar para pacientes, para pessoas que estão em casa em estado terminal. Eu vou nas casas e levo meu teclado, toco. Isso aí é uma coisa que é o alimento da alma, né, que nós temos. O senhor, na verdade, tem um irmão que já foi vereador, né, hoje secretário de Educação, uma família, de uma certa forma, que tem um envolvimento político. O senhor é considerado aqui em Maranguape um dos grandes estrategistas políticos, né? E assim as pessoas comentam e falam sempre. E aí, é uma cidade pequena, logo se comenta que o senhor provavelmente será pré-candidato a vereador. Me fale um pouco sobre isso. Eu estou com essa pretensão. O motivo que me leva a isso, primeiro é desafio. Eu gosto muito do desafio. Eu nunca tive nada fácil. E quando eu saí do Exército, aliás, antes de eu sair do Exército, eu passei 6 anos na Delegacia de Serviço Militar aqui em Maranguape e comandava 14 municípios. E foi onde eu conheci o lado político, porque quando nós estamos aquartelados, a gente só vê mais aquela estrutura de militar. E eu comecei a visitar as prefeituras, passei 6 anos nesse trabalho, e quando eu saí, quando eu assumi a Guarda Municipal, eu me envolvi muito mais ainda com a parte política. Já tive 2 passagens na Guarda Municipal, trabalhei fortemente com a comunidade, e agora veio uma necessidade de entrar mais fortemente. Antes, eu era um político participativo. Hoje eu sou um político partidário. E eu tenho pretensões, se a coisa não mudar, alguma coisa que possa surgir ao longo ao curto tempo que nós temos, faltam apenas 37 semanas para as eleições. Se não mudar, eu deverei estar apresentando meu nome não só para vereador, mas qualquer cargo político que venha necessitar da minha presença. O seu irmão, como secretário de Educação, né, e a gente sabe que ele já foi vereador, e isso impulsiona provavelmente a ser candidato. 2 candidatos da família, isso não acaba sendo uma forças contrária? Eu diria para você que, dependendo da maturidade que nós temos, ainda hoje eu falei isso não deverá trazer nenhum problema. A candidatura do Teto, meu irmão, é certa. A minha é a analisar. Eu estou hoje com propostas, mas eu não estou filiado, mas eu não estou decidido puramente. O que vai fazer a minha ratificação, a minha confirmação de ser um pré-candidato, de ser candidato a vereador, vai depender de algumas situações que nós vamos ter que conversar. Agora, eu necessito de algo que eu possa trazer a apresentar à sociedade. Porque quando eu estava na Guarda Municipal, eu tinha uma gama de oportunidade de trabalhar pela sociedade. Eu recebia na época, quando eu estava na Guarda Municipal, agora a última vez, eu cheguei a receber num dia 82 ligações de telefone. Eu fazia um trabalho nas escolas toda semana de prevenção de droga. Eu fazia toda semana operações junto com a Polícia Militar nas comunidades onde se sentiam carentes. Eu criei um núcleo dentro da Guarda Municipal chamado Guarda Solidária, onde nós trabalhamos ativamente dentro do condomínio Antonieta Avelino, onde tinha era um descaso em aceitação em matéria de presença pública, não tinha. Era uma coisa complicadíssima e eu trabalhei muito tempo lá dentro. Então, quando eu saí da Guarda Municipal, isso tudo saiu, foi de águas abaixo. Ou seja, eu não consegui fazer mais nada. O projeto que eu vinha fazendo nas escolas públicas, que foi interrompido, lógico, que eu tinha saído, mas eu fazia muito mais pela necessidade que eu via aquelas famílias de estarem necessitando, e as escolas, como eu presenciei,
principalmente as escolas do interior, e aqui também tinha algumas que tinham muitos problemas com envolvimento de droga, e eu era muito participativo. Lamentavelmente, todo projeto que eu tinha e que vinha desenvolvendo foi de águas abaixo. Eu entreguei no ano passado, mais precisamente em janeiro, um projeto chamado Escola, Vida e Cidadania, que fosse apresentado à administração. Até hoje eu não recebi resposta. E eu, vendo essa situação, eu não costumo a ficar só falando mal. Hoje estive participando da solenidade do Conselho, eu tenho um serviço prestado na cidade, quero fazer alguma coisa, e eu me apresentei ao presidente do Conselho, dos Conselhos, que é o André Câmara, e dizendo para ele que eu me prontificava em voltar a conversar sobre o Conselho de Segurança. Que esse Conselho de Segurança aqui em Maranguape, quem criou foi através da minha gestão na Guarda Municipal. E o Conselho de Segurança, a última reunião que houve do Conselho de Segurança em Maranguape foi quando eu presidi, mais precisamente em outubro de 2013. Hoje, quem é que está presidindo esse Conselho de Segurança? Acabou-se. O Conselho de Segurança de Maranguape hoje só existe no papel. Pode muito bem as pessoas dizerem, não, naquele tempo, em 2013 não tinha. Hoje a polícia está muito bem, ótima. O município de Maranguape, a nível de segurança, levando em consideração o efetivo da Polícia Militar, talvez seja um dos municípios que esteja melhor. Porque tem são dois majores aqui, o efetivo trabalha, o Ronda do Quarteirão está presente, eu tiro o chapéu para esse pessoal. Agora, nós ainda temos duas fragilidades que é muito importante que o próprio prefeito, e ele sabe disso, porque é uma pessoa sensata, que não está sendo feito. E o Conselho pode participar disso. O que é a primeira? O trabalho de prevenção. Eu não conheço trabalho preventivo em Maranguape, não conheço. E eu vivo 24 horas aqui. Eu pedi agora uma audiência, eu vou conversar agora nessa semana com a presidente da Comissão de Políticas voltada à questão das drogas, que eu quero conhecer como é o tipo de trabalho que é feito através dessa comissão. E a outra situação é o descaso que nós vivemos hoje em Maranguape com relação à Polícia Civil. A Polícia Militar faz o papel dela importantíssimo, presente. Chega na porta da delegacia, não tem um delegado constituído, não tem xadrez, os policiais com a autoestima lá embaixo. Aqui eu tiro o chapéu para o inspetor Wellington, que é uma pessoa que carrega nas costas, e isso é fragilidade política. A falta de um delegado na cidade, a falta de um plantão, Maracanãú, se a memória não me falta, tem 8 delegacias, Maranguape não tem uma que diga assim, está aqui o delegado, tem um plantão, não tem. Isso vem se arrastando de muito tempo. Então, o Conselho de Segurança, ele tem uma parceria com a sociedade, é mais colado com a sociedade. Essa situação é uma situação que vem de longo prazo, inclusive esse governo recebeu essa herança, né? E o senhor deve ter conhecimento disso, que, logicamente, qual a situação que nosso Brasil agora vive, isso vai ficar mais difícil ainda. Mas a gente sabe que existe já um terreno que foi doado para que seja feita a delegacia, porém o senhor tem toda a razão. Isso tem sido retardado e pode ser agilizado dependendo da atitude política. O Conselho pode intervir e reforçar muito nisso, né? Mas é importante que a gente saiba também que esta herança dessa situação dos policiais civis de Maranguape vem de muito tempo, foi uma herança que o prefeito atual herdou, né? E que, na verdade, um dos passos, que foram grandes passos, foi feito exatamente essa questão do terreno, né? E que está sendo viabilizado. Porém, há uma dificuldade não só do município, mas do Estado em providenciar isso.
Inclusive, eu falando com alguns policiais civis, eles falam que essas dificuldades, né, tanto de estrutura como de salário, essas coisas todas, eles vêm passando exatamente pelo problema do Estado e do país, né? Ou seja, hoje no estado do Ceará, qualquer situação que se fale de segurança pública tem que passar oficialmente pelo gabinete do governador. Não existe essa coisa, o comandante-geral vai decidir, o secretário de segurança vai decidir, não, passa pelo aval do secretário do governador. E isso é o quê? É exatamente um processo político. Quando eu digo no conselho, é porque o conselho, ele é a sociedade. Eu acredito que o prefeito Átila, ele, como ele falou hoje, vai reaver o Conselho de Segurança e esse conselho vai auxiliar muito. E eu acho o seguinte, o primeiro ponto a ser tocado nessa situação aí seria a reativação da Polícia Civil. Aí nós estamos aqui em Maranguape, uma cidade hoje que não tem um xadrez. Infelizmente, faz parte. Eu não sou muito de acordo com esse meu lado cristão de colocar um indivíduo que cometeu um crime num local péssimo. Inclusive, voltando aqui rapidamente à situação, eu mandei um recado para o ministro da Justiça no dia que eu fiz a palestra da Comissão da Verdade, dizendo, mandei inclusive gravado, que o ministro da Justiça olhasse para o sistema penitenciário brasileiro, que é uma verdadeira afronta à sociedade. Eu, particularmente, não gosto de ver as reportagens do descaso que vive o ser humano intocado, como é um linguajar muito conhecido, nós vamos socar, é um termo até meio pesado, vamos socar, e o que adianta? É por isso que a violência está aí. Aqui em Maranguape, nós podemos fazer alguma coisa nas escolas. Eu já conversei com meu irmão, professor Teto, secretário de Educação, e eu sou extremamente preocupado com a situação das escolas. A questão das drogas. Nós temos o PROERD, nós temos 2 policiais bons. Na verdade, falando em PROERD, esses 2 policiais têm são ótimos. Inclusive, eu quero já convidar esses 2 policiais para estar presente aqui, para nos conceder uma entrevista, para que a população conheça o trabalho que eles têm desenvolvendo, né, que é um trabalho maravilhoso, eles estão de parabéns. Né? 2 policiais preparados para trabalhar na prevenção das drogas, mas só são 2. E ainda mais, eles além de fazer o trabalho do PROERD, eles cumprem a obrigação do objetivo fim da polícia, que é fazer serviço de patrulhamento. E às vezes faltam o que precisa. Na verdade, assim, eu entendo a colocação que o senhor está fazendo, capitão Nunes. O que realmente precisa é as pessoas ter consciência e entender que existe pessoas, que é difícil, que estão disponíveis a fazer e desenvolver esse trabalho. Porque às vezes tem pessoas que têm condições, mas não têm a disposição, a coragem para fazer. Né? E tem pessoas que têm coragem, mas às vezes não têm a qualidade, a condição de desenvolver. Então, quando a gente junta pessoas que têm vontade e pessoas que têm a capacidade de desenvolver, e isso eu vejo no senhor, um homem com extremamente experiência e capacidade para desenvolver esse trabalho, concordo plenamente que o nosso governo, né, que as escolas, que o nosso secretário veja isso com bons olhos e possam aproveitar esse trabalho de forma positiva. É exatamente isso. Hoje eu ouvi na posse do Conselho Tutelar uma palavra que foi falada pelo presidente do CONDICA, o Geraldo, e depois ratificada pelo promotor, a palavra compromisso. Então, se não existir esse sentimento no homem público, por que eu estou... eu digo aqui abertamente, isso para mim não é uma coisa que eu estou falando simplesmente aqui, mas eu nasci e me criei em Maranguape, sou uma pessoa antenada, bastante antenada com os problemas. Você falou sobre a questão de estratégia que nós temos, porque eu vivencio a cidade de Maranguape. Mesmo eu fora de qualquer situação, que hoje eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma instituição pública, mas eu sou uma pessoa, eu sou um analista da situação. Eu analiso todas as situações. E agora que eu vou começar
a observar mais, porque nós vamos entrar num período político, já estamos, e aí é onde nós vamos conseguir identificar realmente quem são aquelas pessoas que têm interesse na melhoria da cidade. Muito bem, estivemos aqui com o nosso Capitão Nunes. Para finalizar, Capitão Nunes, o que o senhor gostaria de colocar e deixar para os nossos telespectadores da Maranguape TV? Deixar aqui uma reflexão para a sociedade de Maranguape. Eu sei que nós estamos sendo vistos a nível mundo, tendo em vista o advento da internet. Mas falando especificamente para a nossa sociedade, o que nós pedimos aqui à sociedade é que, na realidade, nós precisamos de realmente colocar em prática o exercício da cidadania, que é exatamente a fiscalização, o serviço público, ajuda, não se pode só bater. Por que eu estou trazendo aqui algumas propostas? Porque é muito fácil eu só bater, não é por aí. Nós temos que ajudar, nós temos que colaborar, nós sabemos a dificuldade que o homem público tem hoje, além da burocracia, muita coisa que até se torna cruel, mas nós temos a vontade de avançar. As coisas hoje acontecem no Brasil, não só aqui em Maranguape, a nível estado, a nível Brasília, Brasil como um todo. Então tudo é difícil, mas eu deixo aqui essa mensagem que nós, maranguapenses, a gente possa estar unidos, principalmente agora nesse período que se aproxima, para que nós possamos ver como nós vamos conseguir continuar com o nosso processo político, que já existe, ou se existe uma mudança. Eu fico aqui muito agradecido a você, vou deixar aqui o número do meu telefone no ar, para quem quiser anotar e me procurar. Eu estou à disposição, meu escritório é na minha casa e eu estou disponível 24 horas. Meu telefone da operadora Oi é 988-0137 e da operadora TIM é 997-637971. E o meu Facebook é Francisco Nunes Nunes. Estou à disposição 24 horas. Muito obrigado. Capitão Nunes, eu agradeço pela sua participação, né? A gente está aqui colaborando exatamente para passar informações para aqueles que nos assistem, né? Para aqueles que vão nos assistir no futuro, porque às vezes é algo que a gente faz que na internet funciona dessa forma. Se não é hoje, pode ser amanhã, né? Então, fico muito feliz que o senhor também passa a fazer parte da história da Maranguape TV. A Maranguape TV, que nesses 10 anos, vem sempre registrando situações, momentos, né? Coisas boas, coisas ruins, e fico feliz que o senhor esteja aqui fazendo parte de algo bom, trazendo informações positivas, trazendo um pouco da história, como foi passado, e espero contar com o senhor em outras oportunidades. Muito obrigado, Gilvan. Uhum.